O ano é 1940. Estamos vivenciando o início da Segunda Guerra Mundial. As forças de Hitler avançam cada vez mais Europa adentro e os aliados, até então formados principalmente pelo Reino Unido e França, reúnem cada vez mais tropas no fronte de batalha. Quase 500 mil de soldados e um número incontável de equipamentos como armas, tanques, aviões, etc. estavam prontos para entrar no combate, mas surpreendentemente em uma manobra ousada do exército alemão, as tropas aliadas foram totalmente cercadas na cidade francesa de Dunkerque. Lutar para sobreviver era a única opção daqueles homens, mas a alta cúpula do exército sabia que era apenas uma questão de tempo para um desastre militar acontecer e todos os soldados serem mortos ou capturados. Para evitar isso, foi colocado em prática o que é até hoje a maior operação de resgate da história. Se liga aí que hoje nós vamos falar da Operação Dínamo. Já deixa o teu like aí embaixo, beleza? Em 1º de setembro de 1939, Hitler dava o pontapé inicial para a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia, e apenas 2 dias depois, no dia 3, o Reino Unido e a França declaram guerra contra a Alemanha. Apesar de estarem em guerra, os meses subsequentes da França e Reino Unido foram focados na complicadíssima logística e produção de equipamentos militares, como aviões, transportes, blindados, munições, etc. E isso sem contar o treinamento de tropas. Durante meses, os aliados não enfrentaram de fato os nazistas, mesmo estando oficialmente em guerra contra eles. Esse período foi tão estranho, por assim dizer, que ganhou até o apelido de Guerra de Mentira, mas em breve eles teriam que encarar o verdadeiro significado da palavra guerra. Com a Alemanha tendo avançado em 1940 contra a Dinamarca e Noruega e ocupando esses países, o próximo passo seria continuar avançando para conquistar toda a Europa. Em 10 de maio daquele ano, Hitler ordena então a invasão da Bélgica, Holanda, Luxemburgo e França. Com um número surpreendente de mais de 3 milhões de soldados alemães, a Holanda apenas 5 dias depois é forçada a se render. Além disso, a Bélgica também tinha boa parte de seu território ocupado pelas tropas inimigas. A vitória de Hitler contra esses países proporcionou aos alemães realizarem uma manobra que colocariam as tropas aliadas em um grande perigo. Na época, a França concentrava em boa parte de sua fronteira uma ótima defesa chamada de Linha Maginot. Ela era uma extensa rede de fortificações que serviam para proteger toda a fronteira do território francês contra as forças alemãs. Ela era formada por fortes subterrâneos, muitos deles conectados entre si, casamatas para a infantaria, várias torres e peças de artilharia. Além disso, contava com seu próprio sistema elétrico com geradores e até um pequeno trem para transportar munições e provisões para as tropas que ali estivessem. Toda essa rede cobria uma extensão de cerca de 200 quilômetros. A França ser invadida por ali seria algo que exigiria um esforço militar gigantesco e talvez a Alemanha sequer conseguisse atravessar aquele lugar. Eles então focam seus esforços na Bélgica. Em vez de bater de frente contra a linha Maginot, a Alemanha iria ocupar a Bélgica e invadir a França a partir daquele país. A França também, como devemos imaginar, sabia de seus pontos fortes e fracos. Apesar da linha Maginot ser uma estrutura defensiva magnífica, ela foi feita para cobrir basicamente apenas a fronteira com o território alemão. Já a fronteira da França com Luxemburgo e Bélgica eram locais mais desprotegidos e mais suscetíveis a invasões. Sendo assim, os aliados colocam suas tropas para lutarem na Bélgica e principalmente na fronteira da França com aquele país. Naquela altura, entre os dias 14 e 15 de maio de 1940, a Holanda já tinha se rendido e a Bélgica, mesmo só vindo se render mais tarde no dia 28, antes disso já tinha quase todo o seu território ocupado por tropas alemãs que enfrentavam dali uma grande resistência dos soldados aliados que defendiam a França. O principal campo de batalha naquele momento se encontrava na fronteira entre Bélgica e França, com os aliados conseguindo resistir muito bem contra Hitler, mas os alemães realizaram um movimento que mudaria todo o contexto da guerra e que eles não conseguiram prever.
Concentrando a maioria de suas tropas em uma frente principal de batalha na fronteira, a Alemanha inesperadamente envia outra parte de seus homens e também de seus blindados para adentrarem no território francês por uma região que todos achavam pouco provável que eles entrariam, que era a Floresta das Ardenas. Por conta da densa vegetação, aquele era um local difícil de atravessar a pé e principalmente com grandes blindados. Por conta disso, os aliados não deram muita atenção àquela região. Com o caminho livre e avançando floresta adentro, em poucos dias os alemães conseguiram alcançar a retaguarda das tropas aliadas, que, surpreendidos, agora se viam totalmente cercados pelos alemães. Cercados, as tropas aliadas eram pressionadas dia após dia e obrigados a recuarem cada vez mais. Em 24 de maio de 1940, seu território seguro se resumia a uma pequena cidade no litoral da França chamada de Dunkerque. Lá, cercados de um lado pelo exército alemão e do outro pelo mar, os cerca de 400 mil soldados aliados rezavam por um milagre que pudesse os salvar, enquanto ao mesmo tempo aguardavam pelo seu provável fim, que seria serem mortos ou capturados pelas forças de Hitler. No dia 24 de maio, algo inesperado acontece, que foi uma ordem do próprio Hitler que mandou parar os avanços de suas tropas contra Dunkerque. Alguns especulam que os alemães tinham um desejo de usar as tropas aliadas em Dunkerque como uma forma de barganha política, ou talvez eles tenham parado para reorganizar suas tropas e realizar manutenções em seus veículos. Enfim, talvez nunca saberemos o real motivo da paralisação, mas uma coisa é certa, ela deu um tempo valioso para os aliados bolarem um plano emergencial para resgatar suas tropas, a Operação Dínamo. Com o objetivo de salvar o máximo de soldados que fosse possível, a Operação Dínamo utilizou de um imenso esforço naval para resgatar os soldados aliados presos em Dunkerque, os atravessando pelo Canal da Mancha até a segurança do território britânico. Apenas os navios e embarcações da Marinha do Reino Unido não seriam suficientes para salvar todas as tropas. Por isso, o exército utilizou dezenas de barcos civis para ajudar no transporte dos homens, que ficavam em sua grande maioria aguardando na praia até a chegada dos barcos. A espera dos soldados sitiados não foi nada fácil. Além da retomada dos ataques alemães por terra, eles eram frequentemente bombardeados pela força aérea nazista, que atacavam desde as tropas nas praias até afundando navios que retornavam para o Reino Unido lotado de homens. Para aqueles pobres soldados, embarcar nos navios infelizmente não significava estarem salvos. Além do resgate propriamente dito, as forças aliadas precisavam mobilizar um grande esforço para conter os alemães que agora atacavam suas tropas em Dunkerque pelo ar e por terra. Nos céus, a Força Aérea Real Britânica fez uma grande diferença, não só combatendo aviões nazistas acima de Dunkerque, como também impedindo que chegassem até lá. A ideia era que os combates aéreos acontecessem o mais longe possível das praias onde os soldados eram evacuados, assim evitando que fossem atingidos. Já em terra, um grande cordão de isolamento foi feito para impedir o avanço nazista. Muitos dos homens nessas linhas tinham ordens para defender suas posições a qualquer custo, mesmo que isso significasse para eles a morte. Mesmo com todos esses esforços, a expectativa dos aliados era que conseguissem resgatar cerca de 45 mil soldados, mas superando e muito as suas expectativas, entre os dias 24 de maio e 4 de junho de 1940, cerca de 340 mil soldados foram evacuados. Nas palavras do próprio Winston Churchill, aquilo era um feito incrível, o milagre de Dunkerque. Apesar de ter sido uma evacuação do campo de batalha imposta pelo furioso exército nazista, mesmo com um número gigantesco de equipamento militar deixado para trás, e isso sem falar das perdas humanas, a Batalha de Dunkerque foi comemorada quase que como uma vitória pelos britânicos. A bem-sucedida evacuação dos soldados permitiu o Reino Unido a continuar na guerra com muito mais força e mais tarde conseguir o apoio de importantes aliados para, enfim, derrotar a Alemanha.
E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não esquece do ritual padrão, deixando o like aí embaixo, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificações. Assim, sempre que a gente enviar um vídeo novo, você ficará sabendo. E não sai daqui sem antes deixar também um comentário, beleza? Até mais!